Olá, sexto ano, nós estamos aqui começando as gravações do nosso PET 2, esse material aí que é produzido pelo Estado e que nós estamos aqui seguindo a partir desse momento, iniciando essa nova etapa de 2021 do nosso segundo bimestre. Nesse PET 2, nós estamos aqui na nossa semana 1, iniciando com a aula tratando sobre textos jornalísticos, né? Então, o objetivo da nossa aula de hoje vai ser fazer aqui uma breve observação dos tipos de textos que circulam num jornal, né? Isso é uma questão básica que todos vocês precisam já, apesar de estar aí no sexto ano, né, começando essa nova etapa de vocês no Fundamental 2, já precisam se engajar nessa questão, nessa importância da leitura, né? São vários tipos de leitura que a gente pode ter, né? Pode ter a leitura dos livros literários, mas aqui hoje nós vamos tratar mais especificamente dos textos jornalísticos. Quais são os tipos de texto que aparecem num jornal? Tá? E nós vamos tratar mais especificamente de dois hoje, tá? A notícia e a charge. E aí eu preparei aqui para vocês, nós vamos fazer aqui uma observação de, de um jornal, por exemplo, né? Que tipo de texto que circula num jornal? Então, se nós abrirmos aqui, por exemplo, no jornal A Folha de São Paulo, nós vamos tentar aqui entrar lá na página inicial da Folha de São Paulo e a gente vai observar ali quais são os tipos de textos que circulam. Você vai observar aqui que tem últimas, que são as últimas notícias, as principais notícias que aconteceu ultimamente no Brasil, no mundo, né? Textos de opinião, pode ser opinião do jornal, opinião de um jornalista, notícias específicas sobre o coronavírus, esportes, e assim por diante, tá? E aí, quando a gente desce aqui pela página, ou quando você abre o jornal, você vai ver ali as notícias que estão circulando no momento, né? No caso, olha, mais miserável, Brasil sob o Bolsonaro prepara herança maldita. Pelo próprio título, já dá para observar claramente que se trata de um texto de opinião, né? Por causa ali da presença do adjetivo, dos adjetivos, miserável, maldita, né? E aí a gente tem uma série de notícias aqui, né? E a gente vai observar o seguinte, que as notícias elas são produzidas por um jornalista. Ele vai, vamos pegar aqui como exemplo esse texto da vitória do Flamengo, né? Para produzir essa notícia, alguém produziu, um jornalista. Ele foi ao local, colheu informações, assistiu ao jogo, entrevistou jogadores, entrevistou o técnico, torcida, fez ali as suas observações, fez as suas anotações, e a partir disto ele escreveu o seu texto, né? Escreveu o texto em cima exatamente do que aconteceu ali. Então, na notícia, não cabe ao jornalista colocar o seu ponto de vista, a sua opinião. Ele fez ali as anotações, né? E escreveu o que ele observou, o que ele apresentou ali um acontecimento. Esse é o objetivo da notícia. Escrever de forma clara, transparente, utilizando uma linguagem formal, né, apresentando ali, então, exatamente o que aconteceu naquele local, né? Assim como o jornalista ele escreveu naquele momento nesse texto que nós vimos aí sobre o futebol, ele poderia ter escrito sobre outras situações, sobre um acidente na rodovia, sobre uma ponte que caiu, sobre uma notícia sobre coronavírus, né? Sobre saúde, enfim, sobre uma série de coisas, tá?
E o segundo tipo de texto que eu gostaria de apresentar aqui para vocês é esse que está na tela, que vocês podem ver agora aqui também, né? É o que a gente chama de charge. A charge, exatamente como esse que vocês estão vendo por aqui, você tem uma imagem, normalmente um pequeno escrito, né? E essa imagem apresentando uma situação do nosso cotidiano, e ela vem fazendo uma crítica, né, sobre alguém, sobre uma situação, uma crítica social, né? E para a gente entender essa charge, tanto para o jornalista, para escrever, como para nós leitores, para nós entendermos essa charge, a gente precisa estar envolvido no contexto, a gente precisa conhecer aquilo. Então, no caso aqui, mais especificamente, né, essa charge, ela está tratando do quê? Do presidente da República, ora, e-mail da Pfizer. A Pfizer, a gente precisa conhecer o que é a Pfizer. É uma vacina, uma das várias vacinas que são produzidas no mundo, não é? Aqui nós temos a imagem do presidente, eh, tratando sobre o e-mail da Pfizer, e ele está o quê? Fazendo o quê? Jogando no lixo esse e-mail da Pfizer, desconsiderando. Então, na crítica social que o jornal está fazendo aqui, que o jornalista está fazendo, ele está criticando, é lógico, a figura diretamente do presidente Bolsonaro e do seu governo sobre como ele tem tratado essa questão da vacina, né? É muito claro aí nos noticiários que nós vemos que o presidente ele não aceita, não quer trazer as vacinas para o país, né? Tem encontrado uma dificuldade, tem trazido porque tem sido forçado por outro lado ali, pela oposição, né? Então, essa é uma crítica que a Folha está fazendo sob o governo, né? Mas a gente precisa entender esse contexto, tá? Então, veja bem, nós falamos aqui de dois tipos de texto, a notícia e a charge, né? Então, para você entender, você precisa ler todos os dias, precisa assistir o jornal, precisa ver os comentários, porque se você não assiste, se não vê, você vai ver uma charge dessa e vai ficar por fora e não vai entender o contexto, tá bem? Nós vamos, então, para darmos prosseguimento a isso aí, a nossa apostila são duas atividades aí, bastante simples, tá? Para vocês fazerem, tá? Aqui logo na página 1, nós já temos aí os textos jornalísticos, falando mais ou menos do que eu já apresentei aqui para vocês. Tem um saber mais aí para quem quer saber um pouco mais sobre os textos jornalísticos, tá? Dá uma boa lida aí nesse textinho. E nós temos aqui duas atividades para vocês fazerem, tá? Com dois pequenos textos. Então, leia o texto abaixo e realize as atividades. Vamos lá? Então, aí, prepare já o seu caderno, já se prepara para ler com bastante atenção esses dois textos curtinhos aqui. Vacina Janssen, nós falamos lá da Pfizer no outro texto, agora nós estamos aqui falando de outra vacina, tá? A vacina Janssen contra a Covid é aprovada para uso emergencial no Brasil pela Anvisa. O governo federal comprou 38 milhões de doses da vacina. Entregas estão previstas para começar no terceiro trimestre deste ano, né? É uma notícia bastante atual, tanto nós temos aqui, ó, ela foi escrita por quem? Por Bruna Alencar, do G1, né? Em 31 de março de 2021, bastante atual, né? E ela vai ser produzida, trazida aqui para o Brasil já no terceiro trimestre desse ano, né? Aí, quando é que é terceiro trimestre? Você conta, né? Um trimestre são 3 meses. Já, o primeiro, janeiro, fevereiro, março. Segundo trimestre, abril, maio, junho. Terceiro trimestre, julho, agosto, setembro. Tá bem? Anvisa, vamos aqui no texto. Anvisa aprova o uso emergencial da vacina contra a Covid da Janssen. A Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta quarta, 31, o pedido de uso emergencial da vacina contra a Covid-19
da farmacêutica Janssen, empresa do grupo Johnson & Johnson. A aprovação foi unânime, 4 diretores e o presidente da Anvisa foram favoráveis ao pedido. A vacina será importada. Não há previsão de parceria para a produção nacional do imunizante. E aí nós temos aqui 3 pontinhos, isso quer dizer que a notícia continua. Nós temos aqui apenas um fragmento da notícia para fazermos a nossa atividade, tá bem? Olha aí a pergunta. O texto 1 é um trecho de qual gênero textual? É uma crônica? É uma fábula? É uma notícia? Ou é uma carta? Né? Pelo teor aqui da produção do texto, está falando de uma situação real, atual, né? Produzida num contexto assim, de uma linguagem formal, está muito claro qual é o tipo de texto, até porque dentro do material que nós estamos tratando especificamente de notícia e chart, né? Qual é o principal assunto tratado no texto? Também está muito claro aí nesse trechinho. E com que finalidade o texto foi escrito? Ele foi escrito para quê? Para informar as pessoas, para dizer muito claramente para as pessoas o que está acontecendo aí, tá? Então, o texto 1 foi o quê? Notícia, né? O texto 2, está claro que, de acordo com o que nós acabamos de ver aí, né, nós vimos aqui, nesse outro trecho do jornal, lá uma charge. Aqui também nós temos uma charge, né? Rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro, né? Uma crítica social aí do perigo que nós estamos correndo com relação ao vírus, e nós temos aqui uma crítica social mesmo, né? De alguém tentando assaltar uma outra pessoa, não apontando uma arma ou uma outra situação violenta, mas simplesmente pelo espirro, que pode causar a morte, pode causar a doença, o coronavírus, né? Então, na questão número 4, nós temos o texto 2, que é essa charge, né? Pertence a qual gênero textual? Está claro aí, né? Qual o principal assunto tratado nesse texto, na charge? A charge é um texto, tá? Porque o texto não é formado só por palavras e imagens, ou só imagens, ou só palavras, tá? E a questão número 6, com que finalidade o texto foi escrito, né? Então, está claro aí para vocês também. Questão número 7, a Covid-19 é um grande problema que estamos enfrentando. Os 2 textos que acabamos de ler, nós tivemos lá a notícia e a charge, tem relação com este assunto. Relacione cada texto a uma afirmativa preenchendo os parênteses, o parêntese com 1 para texto 1 e 2 para texto 2. Lembrando, texto 1, notícia, texto 2, charge. Tá? Então, você vai lá, por exemplo, quem é que ilustra de forma lúdica como as pessoas se sentem ameaçadas pelo vírus? É o texto 1 ou o texto 2? Possui linguagem formal, objetividade e impessoalidade. Impessoalidade, quando o jornalista escreve, ele observa a notícia, mas não coloca o seu ponto de vista pessoal. Tá? Apresenta uma possível solução para o problema causado pela Covid-19. Quem é? O texto 1 ou o texto 2? E tem na ilustração um importante recurso para o entendimento do texto. Tá? Então, são essas atividades aí do PET. Outras dúvidas que vocês ficarem, vocês podem entrar em contato diretamente com o professor, seu professor, na sua escola, para que vocês possam resolver essas questões, tá bem? No mais, um abraço para vocês, bons estudos e a gente se encontra na semana que vem com a aula 2, na nossa semana 2 desse PET, dando continuidade aos estudos. Um abraço, tchau, até lá.